Axé Jax, seja bem-vindo. Se puder me dar uma ajudinha, me falar se o áudio e o vídeo está bom, eu te agradeço bastante. Ou quem estiver assistindo puder me avisar se está bom o áudio ou não. Tudo bom, Drica? Como vai? Ou Henrique, né? Drica Henrique. Seja bem-vindo. Se alguém puder me dizer como está o áudio no Instagram, eu agradeço. Já entrou no Face também? Então tá. Axé, vamos entrar aqui rapidinho. Oi, Dani, como vai? Seja bem-vinda. Colocando só aqui rapidinho um linkzinho. E já vamos começar esse bate-papo hoje com um assunto que eu acho que é bem legal, que todo mundo vai gostar. Acho que você vai gostar, hein, Gá? Do assunto de O hoje. Gá vai adorar. Então, vamos só compartilhar na minha página aqui e a gente já começa. Então, está feito. Vamos lá. Bom, axé, irmãos e irmãs. Meu nome é Jorge Santos, sacerdote Umbanda. E estamos hoje na nossa sexta live de uma sequência de 7, né, falando sobre Umbanda, sobre vários assuntos. Né? Então, a gente já transcorreu em assuntos variados, desde Preto Velhos, a Pombagira Menina, sobre reencarnação, malandros, ciganos. E hoje a gente tem um assunto muito interessante que é sobre a magia de Pemba, sobre a magia de Umbanda, né? Como é o processo magístico, como é as firmezas, o que são oferendas. Então a gente vai bater um papinho sobre isso e quais são os limites da aplicação da magia dentro da Umbanda, como nós podemos nesse período, né, nos utilizarmos desse mistério. Tudo bom, Cristina? Como vai? Pessoal, vocês estão me escutando bem no Face? Aqui tá tudo ok, então tá, eu vou sair daqui do Insta e vou ficar só no Face, mas a Natália vai me dizendo como estão as coisas por aí. Bom, antes de começar a falar sobre magia de Pemba, e aí gostaria muito de explicar o que é a magia de Pemba na Umbanda. Vou subir essa cadeira porque eu estou baixinho. Obrigado, Dani, obrigado. Eu gostaria de falar sobre o nosso curso de Teologia, que começa agora dia 7 de abril, com uma grade muito legal, né, de estudos. São quase um ano de estudos de Umbanda, né, aulas semanais, mais 11 aulas ao vivo, né, além das aulas comuns, que dá mais de 200 vídeos, né, são mais de 50 semanas de estudo. Nós temos ainda 11 aulas ao vivo, onde a gente discute, fala sobre vários assuntos, responde questionamentos, né, traz assuntos que não estão necessariamente na grade, mas são dúvidas do dia a dia no terreiro. Então estão abertas as inscrições. Vocês conseguem entrar no link que coloquei lá nos primeiros comentários das duas lives, certo? institutopemba.com.br. Vocês conseguem entrar lá. E nós estamos com uma promoção, na verdade é uma promoção, né? Nós estamos com uma ação, né, que é a bolsa de estudos para pessoas, né, uma bolsa de 50% para pessoas que estão desempregadas, para pessoas que podem comprovar baixa renda e para mãe solo. Essa oportunidade de bolsa nós estamos dando para que pessoas que não têm condições de poder estudar Umbanda e querem aprender Umbanda possam participar do curso de Teologia de Umbanda Sagrada, que é o estudo mais completo da religião, né? O estudo de Teologia de Umbanda Sagrada é o estudo mais completo que se tem, onde a gente vai encontrar sobre todos os assuntos, então é muito importante. Até o dia 5 de abril. Até dia 5 de abril sobre a bolsa, e depois ele permanece as inscrições de forma normal no site. Ainda por acredito mais um mês ainda a gente deve permanecer as inscrições abertas. Uma outra coisa é que algumas pessoas perguntaram como comprar o livro Sexualidade à Luz da Umbanda, esse livrinho que está aqui. Foi lançado por mim mês passado, né, e muitas pessoas não conseguiram se encontrar e perguntaram se ele é físico, se tem e-book. Não, ele só tem físico, né, nós não produzimos e-book desse livro. Vocês conseguem comprar também no link que está nos primeiros comentários, né, que é no Clube de Autores. Aí vocês vão clicar no link e ali tem várias formas de comprar. Pode passar cartão, boleto, do jeito que quiser. O valor desse livro é destinado, né, depois que sai o dinheiro da editora, obviamente, ele é destinado às obras do Instituto Pemba. Nós estamos em reforma, estamos aqui na cidade de São Paulo,
Então estamos precisando de ajuda para terminar o terreiro, para podermos abrir assim que a pandemia acabar. Então quem que comprar o livro, além de ter uma obra que vai explicar muito sobre sexualidade nos seus vários âmbitos, né, como a Umbanda entende a sexualidade, vai auxiliar o Instituto Pemba de uma forma muito legal. Bom, ou quem adquirir o curso Sexualidade na Umbanda, que está na plataforma, ganha o livro. Então é isso, bora, magia. Bom, vamos falar de magia então. Eu vi esses dias uma postagem, obviamente não importa de quem é, sobre um curso de mão de Pemba. E aí a gente vai começar por aqui. A Umbanda, ela está pautada na lei de Pemba. Todo mundo ouve falar isso. Quase ninguém sabe o que é a lei de Pemba. A lei de Pemba são as leis que estão ligadas à lei maior e à justiça divina. Então são as leis que são regidas por Pai Ogum, Pai Xangô, Mãe Ansã e Mãe Oroiná. Isso é a lei de Pemba. Quando se fala de magia de Pemba, não é somente porque nós riscamos com uma Pemba, mas isso também, obviamente, porque a Pemba é um símbolo, né, sagrado dentro da nossa religião, dentro das religiões afrodiaspóricas, em algumas, é um símbolo mágico também. Então, quando falamos de magia de Pemba, não quer dizer necessariamente que eu risquei um ponto. Eu posso fazer uma magia de Pemba somente com uma vela também, não deixa de ser magia de Pemba. Quando nós falamos de alguém que tem mão de Pemba, é alguém que se formou num sacerdócio onde teve a iniciação de mão de Pemba. Então, a mão de Pemba ela não é adquirida, não é sobre isso que nós estamos falando. Quando falamos de magia de Pemba, magia de Umbanda, nós estamos falando de magias, firmezas, oferendas, firmeza do anjo da guarda é uma magia, firmeza da esquerda é uma magia, né? Um assentamento é um tipo de magia, porque a Umbanda ela é magia em tudo que se faz. Se eu preparo um banho, eu estou fazendo uma magia de Pemba, eu estou preparando um banho, eu estou fazendo um amaci para mim, não é um amaci iniciático, mas é uma forma de amaci. Então tudo é magia na Umbanda. Quando eu acendo um cachimbo, vocês estão vendo aqui um cachimbo na minha mão, e eu estou sempre nas lives com um cachimbo ou com um charuto. Ele é consagrado antes da live, ele é uma magia de Pemba, eu estou consagrando ele a um mistério ou a um guia espiritual para que eu possa conversar um pouco com vocês e esteja protegido de alguma forma. Porque quando nós falamos, quando nós estamos aqui, nós recebemos, as pessoas ficam nos observando, não necessariamente estão nos demandando, mas estão, de certa forma, nos emitindo energias. Então isso é um tipo de magia. A gente observa na Umbanda que tudo é magia. Então quando falamos de magia, nós estamos falando disso. Mas a magia ela tem uma definição? Sim, a magia ela tem uma definição. A magia é o ato de manipular forças ou poderes para o seu benefício ou para o próximo. Essa é a definição de magia na Umbanda. E por que manipular forças e poderes? Forças é quando nós falamos dos nossos guias espirituais. Então nós estamos consagrando a um guia, estamos clamando a um guia. E quando falamos de poderes, estamos falando dos orixás. Então forças e poderes quer dizer isso. E por que em meu benefício e benefício do próximo? Porque a Umbanda ela é pautada na lei de Pemba. Então nós não podemos fazer nenhuma ação negativa, nenhuma magia negativa. Aldo Camargo, já começou bem hoje, já começamos com pergunta. Se existe o grau das 7 Pembas sagradas? Sim, existe o grau de magia divina das 7 Pembas sagradas. Mas ele não é um grau que ele não é um grau de magia divina, né? Ele é um grau religioso. Esse grau de magia divina das 7 Pembas, eu possuo esse grau, a Mãe Natália possui esse grau, e nós recebemos um sacerdócio. Então existe. O Rubens Saraceni tinha um projeto, e eu acredito que por vários motivos, até porque ele estava envolvido sempre com muitas coisas, não pôde trazer o curso de magia divina das 7 Pembas. Então o que é o curso de magia divina das 7 Pembas? Que nós fazemos num sacerdócio. A pessoa, para receber esse grau, ela precisa ser mago do fogo. Porque, sendo mago do fogo, ela tem um conhecimento que vai poder ser utilizado para isso. A outra coisa que acontece é que no sacerdócio nós somos iniciados nos orixás que sustentam o mistério. Então nós recebemos uma iniciação e recebemos o mistério da Pemba da mão esquerda e o mistério da Pemba da mão direita. Então existe sim o grau, é um grau muito bonito, e ele geralmente sacerdotes de Umbanda Sagrada possuem. Todos possuem? Não. Porque aquele que ministra o curso de sacerdócio tem que possuir o grau para ele poder passar. Então não é um grau que ele é tão simples.
É óbvio que o umbandista, conforme ele vai se iniciando, recebendo a maciça, se preparando, fazendo oferendas, ele vai criando magnetismos que permitem que ele use a pemba de forma mais efetiva, né? Aprendendo a consagrá-la, a utilizá-la corretamente, permite sim. Então existe sim esse grau. Não é um grau simples. Nós teremos no curso de sacerdócio do Pemba, que não tem data prevista, porque nós ainda nem abrimos ainda o terreiro novamente, né? Permanece em obras, ainda não acabou a pandemia, então em algum momento, quando tiver no sacerdócio, aqueles que fizerem sacerdócio receberão também esse grau. E aí, voltando aqui à estrutura de magia. Então, a magia de Umbanda, ela deve ser sempre feita em meu benefício e do próximo. Não quer dizer que ela não possa ser uma magia combativa, uma magia onde eu possa anular magias, cortar demandas, né, encaminhar espíritos. Sim, eu posso. E posso até, em alguns momentos, se eu souber como fazer, aplicar uma magia revertedora, que é uma magia que faz retornar as magias do local que elas vieram. Mas para isso há necessidade de um conhecimento profundo de magia, para que a gente não exceda os limites da lei. Então nós temos aí esses entendimentos de magia. E quais os tipos de magia que existem? Basicamente nós temos 3 tipos de magia, né? Claro, existem muitas formas de dividir a magia. Posso dividir a magia entre magia positiva e magia negativa, né? Então o que seria magia positiva? Magia feita para coisas boas. O que é magia negativa? Magia feita para coisas não tão boas. Então, geralmente, as magias negativas, a gente pode dizer que a amarração, nós podemos dizer que um ponto de morte é uma magia negativa, nós podemos dizer que o olho gordo é uma magia negativa, a inveja é uma magia negativa, as pragas e maldições são magias negativas. Então, existem muitas formas de magia negativa, assim como existem muitas formas de magia positiva. Magias propiciatórias, magias de abertura de caminho, de prosperidade, de saúde. São essas divisões básicas que nós temos se nós olharmos de uma forma maniqueísta, né, de bem e mal. Mas se nós formos olhar a divisão de magias no seu tipo de magia, nós temos 3 magias básicas. As magias elementais. Então o que são magias elementais? Magias que eu me utilizo de elemento. Então quando eu faço uma oferenda, ela é uma magia elemental, porque eu estou utilizando elementos. Quando eu faço uma firmeza de anjo da guarda, é uma magia elemental, porque eu vou possuir um otá para o anjo da guarda, eu vou possuir vela, uma quartinha, água, ou outros elementos, dependendo de como eu ativo a magia de anjo da guarda, é uma magia elemental. Quando eu ativo o cachimbo, é uma magia de fumo sagrado, então eu utilizo um elemento ígneo vegetal. Isso são magias elementais. E nós temos 7 elementos principais dentro da magia. Nós temos o elemento cristalino, o elemento mineral, o elemento vegetal, o elemento ígneo, o eólico, o telúrico e o aquático. É isso que forma o compêndio de elementos para se fazer magia. Então, a magia elemental é dada desta maneira. Qual outro tipo de magia nós temos? Magia mental. Como eu já disse, o olho gordo é um tipo de magia mental. As pragas, as maldições podem ser magias mentais, porque eu verbalizo e utilizo a minha mente como algo negativo, para o mal de uma pessoa. Existe magia mental positiva? Sim, obviamente existe magia mental positiva. Quando eu faço um benzimento, rezando, eu estou bendizendo, eu estou fazendo uma magia mental positiva. Quando eu tenho graus de magia que me permitem ativações energéticas, eu posso ativar magias positivas. Magia dos anjos, eu possuo magias mentais, magias draconianas, nós temos magias mentais, nós temos aí magias de oferendas mentais também, né, que não utilizam o elemento físico, mas somente o elemento espiritual. Então existem muitos tipos de magia mentais e elementais. Da mesma forma que a magia elemental e a magia mental, nós temos como fator ativador dessas magias nós, seres humanos que estamos encarnados. Existem magias feitas do astral? Sim, existem magias feitas do astral, mas é um outro estudo um pouquinho diferente. O Aldo perguntando se magia de Exu é mental. Sim, magia de Exu ela é totalmente mental. A magia divina de Orixá Exu ela é uma magia totalmente mental. Hoje quem ministra os cursos de magia divina de Orixá Exu é a mãe Fátima Saraceni. Então o colégio de magia divina não outorgou outros magos iniciadores, então adoraria dar esse grau, é um grau que eu gosto muito, um grau muito bonito inclusive, mas infelizmente nós não podemos ministrar essa aula. Talvez no futuro, né, ainda existe a ordem que tenha 11.111 magos formados e ainda está longe desse número também
para poder liberar para outros magos iniciadores. Quando nós falamos do terceiro grau de magia, o terceiro tipo de magia, nós estamos falando de magia, da magia espiritual. Mas, Jorge, qual é a diferença da magia espiritual para mental e para elemental? Basicamente, eu consigo ativar, eu acabo ativando estruturas espirituais a partir de elementos do mental. Eu acabo ativando, mas existem certas ativações que são específicas para espíritos. Então, nós temos como magias positivas a ativação de um caboclo, ativação de um preto velho, de Exu, de Pombagira, de Exu Mirim, Pombagira Menina, malandro, cangaceiro, boiadeiro, são ativações de espíritos de egrégoras positivas. Então, são magias mentais. Quando eu faço uma cirurgia astral, por exemplo, com um médico da linha do Oriente, ela é uma magia mental, porque a manipulação ela é somente mental. Eu ativo através da minha mediunidade com o espírito, ele vai alterar o campo perispiritual da pessoa, mas é uma magia mental. Quando nós falamos de magias negativas, nós temos a licantropia, nós temos aí muitas magias ativadas na Goetia, né, na magia do caos, em outros egrégoras de magias também tem magias mentais. Essa divisão básica de magias elementais, mentais e espirituais é uma divisão que ela muitas vezes se confunde, porque eu acabo movimentando essas forças eventualmente. Até porque numa magia elemental, embora ela seja com elemento, e o elemento seja um fator de agregação de axé, onde eu utilizo aquele axé, eu preciso fazer um clamor, eu preciso saber solicitar, eu preciso saber pedir para que a gente possa ter um resultado. E esse é um dos grandes diferenciais da Umbanda. A Umbanda ela é, por excelência, magista. Ela é, por excelência, ela vai possuir magia desde o primeiro dia que nós entramos na Umbanda. Eu tenho certeza que quase todos vocês, na primeira consulta que tiveram com alguém, com algum guia espiritual, foi indicado acender vela e tomar banho, ou uma defumação. Isso são magias que são pedidas para que a gente faça. E são magias que são muito comuns também. Então, um umbandista, ele tem ali as magias que são diárias, do seu dia a dia, que fazem parte do seu dia a dia. E ativa muita magia mental. Só que o que nós temos de mental numa magia elemental ou em outro tipo de magia? Os clamores. Né? Os clamores são uma das coisas que nós mais nos utilizamos dentro da Umbanda. É difícil um umbandista não se encontrar toda hora conversando com seus guias, fazendo orações, fazendo pedidos, né? Solicitando ajuda e o amparo de alguém. Pelo menos deveria ser assim. Porque se nós temos um acesso à espiritualidade mais facilitado do que outras pessoas, nada mais justo que a gente também ative mais magias, inclusive magias através do clamor. É óbvio que utilizar um elemento, utilizar uma vela, uma pemba, um padê para Exu, vai potencializar uma magia. É óbvio, porque eu tenho uma condensação de axé, né? Eu tenho um amálgama energético muito mais poderoso. Mas as magias mentais também podem ter um alcance dependendo do magnetismo da pessoa. Se ela é uma iniciada ou se ela já teve iniciações em outras reencarnações, obviamente ela vai conseguir trazer muita potência. E por que nós falamos que é clamor na Umbanda? Existem duas formas de fazer clamores ou solicitações para o astral. Os clamores e as determinações mágicas. As determinações mágicas elas só podem ser por instrumentos da lei. Então, pessoas que possuem um grau dentro da espiritualidade que podem clamar através de um mistério. Então, eles podem determinar através de um mistério. E o clamor ele é a forma mais comum do umbandista fazer. Por quê? Porque geralmente a gente está pedindo para uma hierarquia. Então, independente do grau da hierarquia, se é de um guia espiritual, de um orixá intermediário ou de um orixá maior, nós estamos pedindo para uma hierarquia. Ou até mesmo clamando para o próprio Olorum, que embora não seja tão comum nós vermos, existem formas de cultuar Pai Olorum, podemos rezar diretamente para Pai Olorum, podemos fazer solicitações para ele, mas por estar mais próximos dos orixás de nós do que Pai Olorum, a gente acaba sempre pedindo somente para os orixás. Como é que está o pessoal aí do Insta? Todo mundo quietinho? Está tranquilo, só a Bel que pegou e falou aqui sobre o nosso curso de magia. Obrigada, Bel. O curso de magia na Umbanda da plataforma está show. Tá bem legal mesmo, tem bastante magia lá. Então, nós temos por característica no Instituto Pemba trabalhar muito com magia. Então, magia religiosa e magia divina são duas coisas que nós trabalhamos muito. Todos os nossos cursos, nós sempre ensinamos firmezas,
ou algum tipo de magia para alguma ação diária, né? Porque nós acreditamos que o conhecimento é o que nos liberta. E a Umbanda, ela é um sacerdócio de si, e cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria caminhada, pela forma que nós enxergamos a vida e como ela responde a nós. Então nós precisamos ter conhecimento. Então nós oferecemos alguns cursos, todos eles vão possuir algum tipo de magia, mas nós temos um curso específico de magia que é o nível 1, que está disponível na nossa plataforma, e nesse curso lá é ensinado muita magia legal mesmo, bem explicado, com clamores prontos, para que vocês possam realmente começar a saber o que fazer no seu dia a dia. Uma das coisas que nós encontramos nesse período de pandemia é muitas pessoas perdidas. Na verdade não é uma receitinha. Não. O nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é ensinar. E existe o nível 1, porque a gente tem, vai existir o nível 2, e para fazer o nível 2 precisa ter o primeiro. Né? Então tem muitas magias de aberturas de caminho, fortalecimento do ori, prosperidade, abertura de caminho, acho que eu já falei, né? Falei 2 vezes. É que vai abrir muito caminho. Muito caminho. Tem anjo da guarda, tem amor, cura. Então, assim, tem para cachorro, tem para animais, tem para crianças. Tem muitas magias mesmo, que é muito legal, muito importante pro umbandista e para todos, na verdade, que queiram mudar, evoluir, crescer. É bem legal, bem legal. Com fora, apostila, certificado, como qualquer curso que nós temos. Então, o Aldo acabou de fazer uma pergunta bem interessante. Fala um pouco, aproveitando, a deixa do clamor de Ami Oxorongá e Mãe Olokun. Na realidade não é Mãe Olokun, é Pai Olokun, né? Porque Olokun é uma divindade do mar, é uma divindade masculina do mar. Algumas pessoas tratam como Mãe Olokun, mas ele é Pai Olokun. Né? Eles não são nem primeiramente as Yami não são cultuadas na Umbanda, né? As Yami são cultuadas normalmente no Batuque, no Rio Grande do Sul, e algumas outras religiões afrodiaspóricas. Então nós da Umbanda normalmente não ativamos as mães Yami Oxorongá, né? Que fazem parte de um mistério. Então fazem parte de uma comunidade, e o seu rito iniciático ele é bastante fechado. Então nós na Umbanda não temos iniciação no mistério Yami Oxorongá. Eu sempre digo que nós na Umbanda não temos bloqueios para acessar divindades, mas as Yami Oxorongás não são nem consideradas orixás, né? Então elas não fazem parte da nossa cultura, fazem parte de uma outra cultura. Infelizmente, por causa do mistério dessas mães, que são anciãs, possuem o arquétipo de bruxas, no Brasil se ativa muito negativamente essas mães. Eu sei que as ativações delas não são somente para o mal, elas são divindades muito, muito especiais, possuem um arquétipo muito importante, né? Principalmente da matriarca, daquelas que possuem o conhecimento, possuem o saber. Poderíamos até sincretizá-las com uma Inanaburuque que nós cultuamos na Umbanda, por causa de algumas características. Uma outra coisa que as Yamis possuem de interessante é que elas são cultuadas, elas são a própria caracterização do ventre feminino, então elas são cultuadas geralmente em buracos colocados na terra, então muitas das suas oferendas são usadas assim. Infelizmente o brasileiro ele tem muita imaginação, então nós anulamos muitas magias na força de Yamin por causa dessas ativações negativas. Muitas pessoas enterram coisas na terra, fazem magias telúricas com elementos na força de Yami Oxorongá. Existem inclusive verbos de desativação desse mistério, embora a gente saiba que ele não é necessariamente somente negativo. Elas possuem ali uma certa regência, para aqueles que creem em Yami Oxorongá, possui uma certa regência, inclusive, nas nossas ações, em como nós vamos perpetuar nossa vida. Então é um culto muito interessante. Para Pai Olokun, a mesma coisa. Ele não é um mistério, na realidade, embora seja um orixá nesse caso, ele não é um mistério cultuado na Umbanda, e nós, na Umbanda Sagrada, nem entendemos ele como o par vibratório ideal de Mãe Iemanjá. Nós entendemos Mãe Iemanjá como uma divindade aquática, a Senhora dos Mares, a Senhora de todas as águas, e ela possui um par orixá também que é das águas, mas ele não foi revelado, e não é Pai Olokun. Pai Olokun para nós estaria numa hierarquia intermediária, o que não quer dizer que para o culto deles ele não seja uma divindade e não tenha todo o seu valor. O que eu estou falando é dentro da Umbanda, e a gente precisa ter esse diferencial. Uma das coisas que a gente tem batido muito é que existem muitas egrégoras e todas estão corretas. São formas de nós cultuarmos aquilo que nós cremos.
Então eu não posso dizer que a minha religião está correta em detrimento da outra, mas a minha religião, para mim, é a forma correta de fazer o culto. Então, se eu começar a puxar outras divindades que não correspondem ao conhecimento que nós temos, à estrutura de conhecimento, eu acabo enfraquecendo os conhecimentos da própria Umbanda. Então eu devo ter um certo cuidado quando eu vou fazer isso. Posso cultuar? Pode. Eu sempre digo que nós podemos cultuar qualquer divindade. Se alguém tem muita afinidade com por exemplo, com Netuno, pode cultuar Netuno. As pessoas cultuam São Jorge na Umbanda também. Pode cultuar? Pode cultuar. Mas a gente precisa lembrar que Netuno não é Olokun, Netuno não é Exu, que é um dos seus sincretismos, e também, se nós pegarmos aí São Jorge, ele não é Ogum, ele é um santo católico. Né? Então, cada uma das divindades tem as suas egrégoras, tem as suas estruturas espirituais, tem sua forma de agir aqui. Embora a gente sincretize as divindades, a gente precisa lembrar que cada divindade ela é uma representação, ela foi humanizada de uma forma. E às vezes ela representa uma egrégora muito específica, muito localizada naquele ponto. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o culto de Maiobá na África, nós sabemos que o culto de Maiobá é por quê? Porque uma série de naturais de Maiobá vem à Terra para que se dê início ao culto de uma divindade. É assim que se inicia o culto de divindades na Terra. Vem uma divindade de nível intermediário ou mais alto e ela reencarna. Não reencarna não, porque é a primeira vez dela. Ela encarna. Junto vem uma série de seres daquela que estão ligados àquela divindade. Então, Maiobá, na África, ela encarnou. Então, isso deu há 4.000 anos. No mesmo período, outros lugares do mundo também tiveram a mesma divindade, mas não era a mesma Obá. Então, se nós pegarmos, por exemplo, em outro local, nós tivemos Minerva. Minerva e Obá são a mesma divindade. Elas são sincretizadas igual e elas vêm ao mesmo tempo na Terra e são cultuadas pela mesma estrutura do astral, mas não são a mesma divindade. Então, pode haver uma diferença de entrecruzamentos, de magnetismos, de forças, de graus espirituais. Então, para cultuar divindades de outras religiões, a gente precisa ter um conhecimento muito grande sobre a religião. Um outro problema que nós temos é que nós ativamos a magia nas regras da Umbanda. Então, se eu quiser ativar uma magia, por exemplo, de Amia Chorongá, eu tenho que me encaixar nas regras da Umbanda. Então, por exemplo, eu faço parte de uma Umbanda, que a minha mãe de santo tinha 50 anos de Umbanda, muito antiga, e me ensinou a cultuar Yamia Chorongá, porque fazia parte do culto dela. Eu posso seguir cultuando? Claro, porque nós na Umbanda temos muita liberdade litúrgica, nós podemos muito trabalhar com todas as divindades. A gente precisa saber, precisa lembrar que ela está na Umbanda aí. Ela está seguindo as regras da lei de Pemba, independente de como ela é cultuada na comunidade de Iledê, como ela é cultuada na África. Então a gente tem esse diferencial bem grande. Não sei se eu respondi, espero que eu tenha respondido, Aldo. Não é uma especialidade minha e a minha Chorongá, embora no curso de teologia eu fale, eu tenho um bloco falando sobre a minha Chorongá. Pai Olokun eu não falo muito, porque existem muitas divindades. Então, se nós fôssemos nomear todas as divindades, a gente tem aí, pelo menos no Brasil, a gente consegue aí nomear em torno de 400 divindades, 415 divindades. Eu sei que na África são quase 1.000 orixás, estamos só de orixá. Então, se nós pegarmos as divindades da Umbanda, elas seriam muito amplas, e nós ficaríamos muito parecidos com o hinduísmo, que possui muitos deuses. Umbanda não, ela tem uma estrutura de orixás sustentadores, que são 12 orixás, 14 orixás, desculpa, são 14 orixás que fazem par vibratório dentro das 7 linhas. E nós temos mais 4 orixás de esquerda, então a gente cultua 18. Claro que, eventualmente, nós vamos fazer magia de herês, nós podemos também cultuar Ibeji. Né? Claro que a gente pode cultuar Ossan, se nós formos fazer uma cerimônia de fumo sagrado. É óbvio que existem outros orixás, mas orixás sustentadores são 14 mais 4 da esquerda. Voltando à magia, deixa eu me lembrar onde é que eu tinha parado. Obrigada, Drica, Bel. Eu vou agradecer também, obrigado também. Bom, voltando aos clamores. Quando nós falamos de clamores, é porque nós solicitamos a uma divindade ou a um ser espiritual. Então nós estamos pedindo, nós não emanamos de nós essa força, nós não possuímos o grau, e às vezes até já possuímos, né? Porque com as iniciações, com os amacis, com as várias apresentações, às vezes a gente até cria. Mas por hábito, existe uma regra de segurança para que a gente clame
porque isso evita que nós erremos na hora de ativar uma magia. Então nós temos esse diferencial. Nós clamamos. E existe uma forma de criar clamor? Sim, a Umbanda ela pode utilizar a oração, que é um tipo de clamor, só que ele já é construído. Então, por exemplo, existe Pai Nosso, existe Cáritas, e quantos umbandistas se utilizam dessas orações sem problema algum. Eu participei de um terreiro durante muitos anos que uma das orações que era cantadas no início era de Cáritas. Então era de Cáritas, São Francisco. Então são orações muito bonitas, mas não são orações umbandistas. Elas têm uma função que é elevar o nosso campo espiritual, a nossa vibração. Gabriela perguntou quais seriam os 4 orixás da esquerda. Gabriela, te convido a assistir a live que nós fizemos de Pombagira Menina. Lá eu falo os 4, é claro que eu vou te falar aqui os 4, mas lá eu explico um pouquinho mais sobre eles. Nós temos o Orixá Exu, que é uma divindade que sustenta o mistério Exu, sustenta toda a estrutura do vazio, fatores potencializadores da criação. Existem muitas magias de Exu, inclusive. Nós temos Pombagira, e a gente precisa lembrar o seguinte: o Orixá Exu ele é uma divindade do culto iorubá. As outras 4 divindades elas não possuem um nome. Então nós sabíamos da sua existência, conhecíamos as suas funções, os seus fatores e quais eram os seus manifestadores espirituais, quais guias espirituais se manifestavam. Então houve a apresentação do seu nome mântrico, mas cultuar uma divindade por um nome mântrico é muito complicado. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um orixá comum, então se nós pegarmos ali Oxalá, vai ser Yafer, não, deixa eu pegar logo que é mais complicado, que é mais legal. Yafer Narerim Tempo. Como é que eu vou cultuar um orixá com esse nome? Então se trouxe o nome Logunã para essa divindade, que é Narerim Tempo. O mesmo aconteceu com esses orixás da esquerda. Então nós tínhamos um orixá sustentador de Pombagira, das Pombagiras de trabalho. E esta orixá assumiu o nome de orixá Pombagira porque não tínhamos o nome, fora o nome mântrico dela, que é Mahorie. Quando nós tivemos Exumirim, a mesma coisa, não tínhamos o nome da divindade, então assumiu o nome Exumirim. E temos também o mistério Pombagira Menina, então são esses 4 mistérios abertos. Mas a gente precisa lembrar que nós temos 21 mistérios à esquerda. Então nós só temos 4 abertos e somente 4 apresentaram nomes e se manifestam nas religiões do planeta, não somente na Umbanda. Então eles assumem o mistério de tronos opostos que existem embaixo e eles têm a função de auxiliarem aquelas pessoas que estão equivocados com a lei, que precisam de uma reordenação. Então, geralmente, além de nos sustentar nos fatores vitalizadores, estimuladores, né, e todos os outros fatores, eles também são orixás extremamente reativos da criação. Não são orixás maus, e na Umbanda, nem Exu, nem Pombagira, nem Exumirim, e muito menos Pombagira Menina, pode ser ativado negativamente. Isso são funções de outras religiões. A Umbanda só trabalha fazendo bem. Quando falamos então de orações, essas orações prontas, Pai Nosso, Ave Maria, Cáritas e todas as outras, elas têm uma função de elevar o nosso espírito. Então elevam a nossa vibração e nos amparam. Mas o umbandista ele trabalha com, primeiramente, numa religião que ela é vista como um pronto-socorro. Ela não é um pronto-socorro, mas ela é vista como um pronto-socorro. Uma religião onde todos buscam ela de forma muito fervorosa para tirar suas mazelas. Uma religião onde o umbandista o tempo todo está desmagiando consulentes, está anulando magias, encaminhando espíritos, então ele está mexendo com o vespeiro. Nós, da Umbanda, acabamos recebendo muitas demandas. Então é óbvio que nós não podemos ser o tal do médium demanda, é óbvio que não. Mas nós recebemos muita demanda, porque a gente trabalha com estruturas, anulando estruturas negativas muito seguidamente. E se um umbandista ele não está recebendo demanda, ele está fazendo alguma coisa errada, porque ele precisa trabalhar. Quando nós falamos isso, essas orações que elevam a nossa vibração são muito úteis, mas são úteis para outras egrégoras mais do que para a Umbanda, porque não há como anular uma magia com oração. Primeira coisa que você tem que entender: mas o meu pai de santo falou, minha mãe de santo falou que se eu estiver bem, nada acontece. Essa é a história para Bodô. Não tem uma firmeza do seu orixá de frente, ou do seu ancestre, ou do seu ajuntó, não tem firmeza de esquerda, não acende uma vela nem para o seu preto velho. Então a gente precisa esquecer essa história de que só a oração resolve. Evangelho no Lar defende espírita, porque ele mexe com estruturas espirituais muito diferentes. Se nós vamos trabalhar na Umbanda, a gente precisa aprender a se cuidar. Eu vou entrar para a Umbanda, então vai ser um inferno na minha vida? É óbvio que não.
Primeiramente porque a gente vai aprendendo e quando acontece nós mexermos ali em algum vespeiro, a gente já sabe como se defender. Então nós precisamos nos defender, até porque mesmo que a oração funcionasse para mim, ela talvez não funcione para os meus animais, para minha casa, para os meus parentes, para as pessoas mais frágeis da minha família. Então eu preciso estar protegido. É óbvio que nenhuma magia vai me blindar energeticamente, mas vai me auxiliar bastante. O que são orixás da esquerda? Por que essa nomenclatura? Rejane, nós estamos aqui na Terra nesse momento, ok? Então nós viemos de outros planos anteriores. Então tivemos o primeiro plano, o segundo, terceiro, quarto, quinto, chegamos aqui ao sexto e temos ainda o celestial, que é o sétimo. Este plano natural onde nós estamos, nós entendemos através da ciência divina, através de um estudo metódico, através de revelações da espiritualidade que foram dados ao mestre Rubens Saraceni, que é dono de boa parte dos livros que estão aqui, inclusive, que existem nessa dimensão 77 dimensões. Então nós temos neste plano da vida 77 dimensões. A nossa é uma delas. E nós estamos posicionados na 22ª dimensão. A gente não consegue imaginar um início e um fim, porque na realidade tudo faz parte de um logos planetário, tudo está separado magneticamente, assim como as ondas de rádio de um aparelho. Então a gente vai lá, mexe, a gente vibra para um outro aspecto, puxa uma outra vibração, a gente vai encontrar ali frequências diferentes. O mesmo acontece aqui. Então o nosso mundo espiritual, onde os nossos guias estão, o que acontece? Eles estão na mesma dimensão, mas ainda num padrão vibratório diferente. Por isso que nós temos clarividentes que conseguem enxergar e outros não, clareaudientes que escutam e outros não, pessoas que incorporam e outras não, porque elas conseguem sintonizar com esses espíritos. Quando nós falamos de dimensões, nós falamos de esquerda, aqueles que são dimensões mais cósmicas. Então são dimensões magneticamente mais densas que a nossa. Então todos à esquerda têm essa função. Então são dimensões regidas por divindades cósmicas, absorvedoras. Quando nós falamos à direita, são regidos também por orixás, mas num grau vibratório mais sutilizado, mais luminoso que o nosso. É óbvio que a gente ainda tem divisões de esferas superiores e esferas inferiores. Esferas luzeiras e os umbrais, por exemplo. Então existe toda uma divisão. Por isso que nós falamos orixás à esquerda. Não é que seja uma localização geográfica, mas nós separamos dessa forma para entender que a esquerda ela é mais densa, mais magnética, mais negativa, não negativo de ruim. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Existe positivo e negativo como polaridade. A esquerda é mais negativa, a direita é mais positiva. É somente isso e é por isso que eles se chamam orixás da esquerda. A mão esquerda. Da mão esquerda. Mão esquerda de Deus. A mão esquerda de Deus. Rejane, acho que foi você que pediu ciganos. Ciganos a gente falou ontem, tá? Na live de ontem. Se você perdeu, é só assistir aí na página que você vai encontrar. Boa noite, pessoal. Beijo, Rô. O Gabriel aqui do Instagram fez uma pergunta. Dentro da magia de Umbanda, preciso de Amaci para ativar para uma outra pessoa? A gente precisa lembrar que quando nós vamos fazer magia, qualquer magia de Umbanda, magia religiosa, né, magia divina, que faz parte, que não é um sistema religioso, eu preciso lembrar que para fazer por outros, eu tenho que estar preparado para o rebote do que eu vou receber. Então quando eu faço uma magia porque eu quero muito ajudar uma pessoa, obrigado Dirce, meu amor, manda um abraço para o Paulo. Quando eu quero fazer uma magia para alguém, eu preciso lembrar que essa pessoa que foi magiada, recebeu uma magia, ela provavelmente tem naquela magia dela algumas proteções exatamente para quem quiser ir lá anular ela. Então, para que eu possa anular uma magia, eu tenho que estar preparado para isso. Então, um médium, quando ele entra para um bando, ele não está preparado para esse confronto com forças espirituais inferiores. Isso não é uma coisa difícil de lidar, não é que seja uma coisa horrível de lidar. Pelo contrário, a anulação de magia da Umbanda é muito poderosa. E isso é um problema, porque a gente consegue anular magias. Eventualmente, podemos acabar com uma magia mais complexa de fazermos e recebermos um rebote energético. Então, para que eu possa fazer uma magia religiosa, eu aconselho que as pessoas façam primeiramente para si.
né, para que elas possam melhorar como indivíduos, porque a gente não pode curar o outro sem estar curado. Isso, inclusive a mãe Natália colocou esses dias isso, eu não posso curar o outro sem estar curado, eu não posso dar uma opinião para o outro sem saber o que eu estou falando. Sem ter uma postura. Eu preciso ter uma postura de vida que me permita, né, ser ético, ter uma postura de vida que permita que as estruturas superiores me amparem. Quando eu vou me graduando, vamos utilizar esse termo, não é? Talvez não seja o termo mais correto, mas é um termo que fica fácil. Quando eu estou me graduando, quando eu estou evoluindo um pouco na Umbanda, eu posso talvez receber um amaci, ser batizado, né? Começar a receber os meus guias e oferendá-los na natureza. Isso são magias de Umbanda, feitas para mim e para o ancoramento energético do meu guia. Então eu começo a ter o quê? Acesso a estruturas espirituais mais prontas para lidar com aquelas magias. Seria inocência imaginar que um umbandista ele entra para a Umbanda já com toda uma estrutura espiritual mega pronta, sabendo tudo, sabendo como anular. É difícil isso, até porque às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Então eu aconselho, nos primeiros anos, a pessoa tiver magia somente para si. É óbvio que um umbandista não vai ver uma pessoa que está adoentada e deixar de ajudar aquela pessoa. É óbvio que ele não vai ele não vai se negar a fazer um benzimento, ele não vai se negar a acender uma vela se precisar para ativar uma força de um poder de um orixá ou a força de um guia. Ele pode fazer, mas ele precisa estar preparado com suas firmezas da esquerda, anjo da guarda, o mínimo. Hoje surgiu eu e a mãe Natália estávamos conversando e alguém questionou se a Umbanda não utiliza santos católicos no altar, por que usa o anjo da guarda? O anjo da guarda ele é uma estrutura, né, de seres angelicais que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ah, mas Jorge, não é da Igreja Católica que vem o anjo da guarda? Não, não é da Igreja Católica que vem o anjo da guarda. A estrutura angelical é uma estrutura cultuada há muito tempo. Então a Igreja Católica buscou isso do judaísmo. Então ela foi lá e buscou isso. Inclusive existe uma estrutura de estudos da angiologia dentro da Cabala hebraica, das Cabalas mistas. Mas não é somente aí que existe o estudo de estruturas angelicais. A Umbanda ela absorve sim a cultura do anjo da guarda, mas ela vai ter um estudo posterior sobre as estruturas de como os anjos são angelizados, onde as suas dimensões, como eles são ativados, quais anjos são ativados, o que é uma cruz angelical de uma pessoa. Então nós temos um conhecimento muito grande sobre o anjo da guarda que é muito diferente de alguns outros sistemas. Eles estão errados? Não. A forma deles cultuar é essa. A que nós cultuamos é essa. Mas nós não estamos cultuando o anjo da guarda da Igreja Católica, nem do judaísmo. Nós não estamos cultuando o anjo da morte da Cabala hebraica, ou o anjo da vida da Cabala hebraica. Nós estamos manipulando energias para aquela estrutura espiritual, angelical, que sustenta a minha coroa. E isso é uma outra coisa e também requer um estudo bem aprofundado. Inclusive nós temos uma live ou um vídeo no Facebook e no YouTube, vocês encontram que eu falo bastante sobre anjo da guarda. E no curso Magias de Umbanda eu separei um bom tempo falando somente sobre estruturas de anjo da guarda. Pessoal, a live está maravilhosa. A gente tem uma proposta de fazer essa live em 45 minutos, a gente já está estourando esse tempo. Existe mais coisas para se falar, obviamente, nós ficamos limitados, não conseguimos falar tudo que gostaríamos, né? Mas é normal numa live rápida. Amanhã novamente nós estaremos aqui com mais informações e eu os convido. Entre no curso, na plataforma de ensino do Instituto Pemba. Lá nós temos cursos gratuitos, nós temos cursos pagos, temos cursos extremamente complexos, cursos bem baratinhos para que vocês possam dar início aos estudos de vocês e comprem o livro Sexualidade na Umbanda para ajudar no Instituto Pemba e aprenderem sobre esse tema tão importante que os umbandistas muito pouco conhecem. Pessoal, hoje é a nossa sexta penúltima live, né? A gente teve uma semana de lives e amanhã, ou seja, né, obviamente é a última, tá? No mesmo horário, às 21h, no Instagram e no Facebook. E quem quiser sugerir algum tema, a gente deixou muito aberto, muito livre para que vocês possam escolher. Então é só colocar nos comentários que amanhã a gente já vai estar aqui falando sobre o assunto, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho esse vídeo que está no Facebook sobe para o YouTube.
Muito obrigado pela presença de vocês. Axé. Beijo! Obrigada, galera. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos sempre.